fase de grupos, eliminada com 2 derrotas, 1-0 em casa, depois 1-0 agora em Montevidéu. Difícil, né, pra Chape. Você concorda com esse último comentário do Lédio, que ele diz que a Chape ainda está se remontando, indo no mercado buscando alguns jogadores de criação? A Chape tem um estilo muito definido, né? Isso ficou muito claro na formação do elenco do ano passado após a tragédia, e não abre mão disso. É muito bacana, só que em alguns momentos você sofre. Você vê até equipes dispostas a gastar mais com mais dinheiro, tem dificuldade para achar algumas peças. A Chapecoense é natural que passa por cima. Bom, não é toda hora. Vamos de se não Vasco temos da Gama. Chapecoense, temos Vasco da Gama, que já tinha consolidado a classificação no primeiro jogo, né, fora de casa. Mais do que encaminhado, confirmou essa classificação, venceu de novo agora em casa sobre a Universidade Concepción do Chile. 2-0, gols de Paulinho, primeira vez que um jogador nascido nos anos 2000 faz um gol em Libertadores, hein? Se já tinha acontecido com o Evander na semana passada, hoje o Paulinho bateu esse recorde de 2-0 pro Vasco em São Januário. O Evander era o mais jovem do Vasco, né? Marcar um gol em Libertadores. Aí o Paulinho deixou esse recorde durar só uma semaninha. Bota aí os melhores momentos para que a gente possa discutir sobre a partida, né? Os gols do Paulinho, depois do Pikachu. Os 2 gols no primeiro tempo, né? Esse já é o gol do Paulinho, jogada pela esquerda, Wagner levanta a cabeça. Nenhum sofrimento nessa vitória do Vasco da Gama por 2-0. Primeira jogada importante, já saiu o gol, né? Aí Pikachu pedindo pênalti, né? Uma trombada. Aí Martin Silva, mas esse segundo lance já estava parado, né? O juiz já havia parado o impedimento. Vila, qual a importância do jogo como esse, depois de uma vitória de 4-0 fora de casa, para uma equipe que é tão jovem, né? Que estava bem desacreditada? Acho que a importância está em que proveito que você tira de uma classificação como essa. Eu vou juntar os 2 jogos. É um adversário frágil? Muito. Só que por toda essa questão da idade, da falta de experiência, até do amadurecimento, pegar confiança, uma classificação como essa numa Libertadores é sensacional. Só não pode iludir com isso. Você tem que ter a medida, tem que ter alguém ali com a cabeça mais racional, de dar os parabéns, de valorizar a vitória, mas falar assim, moçada, tem muita coisa para ser feita. Pikachu usou bem a cabeça, né? Olha só, esse é um personagem, né? Essa cotovelada do Eraso, ele ganhou o cartão vermelho, foi expulso. Tá vendo? O Vasco entrou em campo classificado. Então, como é que pode, né? Um lance isolado. Sabe? Em momento algum você pode fazer isso. Mais ainda se você considerar o contexto do jogo. Então, mais um papo com o Eraso ali. E acabou de ser contratado, né? Para ser titular, para dar experiência na zaga. Joga do lado do menino, que é o Ricardo. Exatamente. Que é para ser o espelho do Ricardo, para dar tranquilidade. E aí faz uma bobagem dessa, fica sem a dupla de zaga titular pro jogo da próxima quarta-feira, que já é eliminatório, né? Uma etapa mais difícil, né, Vila? E vocês entenderam que uma agressão mesmo? Era um vermelho justo? Sem reclamação? Ou ele quis fazer um movimento, o jogador estava mais longe do que ele achou? A bola nem estava ali. Foi antes. O jogo caiu muito, né, de produção no segundo tempo. Estava muito definida já a classificação do Vasco. É importante também para o momento político do Vasco, né? Esse momento de tentar uma reconciliação entre o torcedor, a diretoria, o time. Daqui a pouquinho eu quero saber de forma um pouco mais otimista, qual foi o público 2018. em São Januário. É importante a gente saber isso, porque ontem a gente estava falando, né, sobre a presença de público, que seria importante para os meninos sentirem um jogo de Libertadores em casa, né? Para se... Olha, 11.424 pagantes, mais de meia casa, né? A capacidade de São Januário hoje está em quanto? 20 mil, mais ou menos. 20 mil? Mais da metade? Para um jogo que você já entrou classificado, tranquilo, não é um grande público, o Vasco poderia colocar mais gente, mas também não acho uma decepção. E ainda tem muito torcedor magoado, assim, entristecido pela forma como aconteceu a eleição e tudo mais, acho que tudo isso pesou. E essa desconfiança com o time, né? E o fato de já estar muito definido também, é claro, faz diferença lá do torcedor decidir sair de casa para ir pro estádio. Não, sem dúvida nenhuma. E tarde também, 10 horas da noite, ir a São Cristóvão, ali virou bairro, né? O Vasco da Gama virou bairro também. É uma região que beira a linha vermelha, Avenida Brasil, o Rio de Janeiro está passando por situações complicadas, né? Terrível. Fecham essas vias importantes do Rio, e São Januário fica bem ali entre linha vermelha e Avenida Brasil.
Então tem muita gente com medo, principalmente um horário perigoso, né, para sair de casa. Acho que foi um bom público, sim. Vila, o torcedor vascaíno muito empolgado com essa dupla de Paulinho e Evander. São dois jogadores muito jovens, tanto que a gente tá falando que o Evander bateu o recorde de jogador mais jovem com a camisa do Vasco fazer um gol de Libertadores. Hoje o Paulinho bate o recorde do Evander de semana passada. Você acredita no amadurecimento desses jogadores? Eles podem vir a ser referências para essa Libertadores ainda? Ou ainda existe aquela instabilidade natural de jogadores jovens? Rogério, vir a ser podem. Eu só não acho legal se você ficar pressionando para serem. Jogar essa responsabilidade. Exatamente. Né? Se for um processo natural, reagiram bem à pressão, curtiram estar na Libertadores, de repente serem tão jovens, eles ficam um pouco além dessa questão política, de eleição, não se preocupam muito com isso. Pode ser até bom, positivo. Então, se for uma coisa natural, bacana. Agora, você ficar pressionando para resolver, vai lá, olha, agora é para valer, o adversário é mais complicado, precisa ter um pouquinho mais de estrutura, mais casco para segurar uma parada dessa. Vamos Hoje rever esse gol teve... Diga, pode falar. Não, que eu ia falar que a gente teve Copa do Brasil, teve campeonato Vamos estadual, falar de tudo a gente isso. vai falar de tudo, daqui a pouco a gente vai pro Morumbi, o São Paulo ganhou 1-0 do Bragantino. Gol de quem que você quer ver? Do Paulinho, quero ver de novo, esse gol é histórico, o torcedor quer ver, eu quero ver. Qual a idade do Paulinho? Ele nasceu no dia 15 de julho de 2000, 17 anos de idade. Ele é o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Vasco em São Januário, numa partida de Libertadores. Enche a tela aí pra gente ver o golaço do Paulinho, gol histórico. Não, vale São muito. Januário não. É também, sim. Pela Libertadores e também em São Januário, são as duas marcas. Agora, E o Wagner tá, nesses últimos 2 jogos, cumprindo bem, né, esse papel que ele Paulinho, o ano pra passado, o Vasco terminou a temporada bacana, classificado, mas passou alguns apertos no começo, no meio do campeonato. E o Paulinho reagiu bem, o Paulinho vem aparecendo com gols. O jogo mais importante dele, né? Foi Independência, não foi? Exatamente, contra o Atlético Mineiro, fez 2 gols. Então você veja que não é algo que está desabrochando. Está desabrochando agora, ok. Mas se você olhar 6 meses atrás, o garoto já estava aprontando. Não, ele tem muito talento. Então, tem assim, muito futuro. o casco já está sendo criado. Falando em casca, vamos ver o Eraso? Vamos rever esse lance, que é um lance muito polêmico. E vai ter torcedor que vai dizer que não era pra tanto, vai ter torcedor que acha que é pouco, que vai pegar um gancho. Porque é um lance que ele tá fora da bola. E eu não sei se ele quer agredir, se ele quer ganhar espaço. Mas de qualquer jeito ele usa o cotovelo e o cotovelo vai no peito. Cara, claramente ele agride. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida que ele foi pra vermelhão. Exatamente. Agressão pura ali. Ele abre o braço, faz aqui e depois faz o movimento. É que assim, troca o peito do adversário pelo rosto. O que você diria? Não teria a menor dúvida, né? Não é porque não foi no rosto que deixa de ser menos grave a agressão. Ele dá uma cotovelada forte no peito ou no rosto, é uma agressão. Ó, agora lembrando o Vasco espera que vai se classificar de Jorge Wilstermann e Oriente Petroleiro. São 2 times da Bolívia, tá? Se pegar o Jorge Wilstermann, joga quarta-feira em São Januário e decide em Sucre, na altitude de Sucre. Lembrando que Jorge Wilstermann é de Cochabamba, mas vai jogar em Sucre. E se pegar o Petroleiro, joga já nessa quarta-feira de cinzas na Bolívia e recebe na outra quarta-feira em São Januário. O Wilstermann ganhou o primeiro jogo, né, no campo do Petroleiro por 2-1. E o segundo jogo é quando? Amanhã? Amanhã, 10h30 da noite, transmissão. Tá bom, no Sport TV 3, 10h30 da noite, Jorge Wilstermann e Oriente Petroleiro. Daí sai o adversário do Vasco da Gama. Mudar de competição, então. Vamos para São Paulo falar de Campeonato Paulista. Nossa equipe está lá no estádio do Morumbi, onde os